Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos hoje ao dia 30 de setembro, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Então, nós estamos aqui encerrando mais um mês. No começo eu achei que estava demorando, agora eu acho que passou depressa demais. Há pouco tempo começamos a quaresma de São Miguel e ontem nós encerramos essa quaresma. Então, em pouco tempo, 40 dias se passaram. Podemos rezar, podemos refletir, podemos pedir a intercessão dos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. E hoje nós contamos com a intercessão de São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo, ele foi o que traduziu a Bíblia para nós, traduziu a Bíblia e colocou ela nessa ordem. Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, botou tudo que estava aqui em ordem. Eu ouvi dizer uma vez, eu não parei para ler a história de São Jerônimo, a única coisa que eu sei é que ele ficava assim, no porão, nos porões, né, do lugar onde ele morava, para ele ficar mais concentrado, num punhado de pergaminho que ele devia ter, num punhado de papel, aquilo tudo ele precisou colocar ordem naquilo. E diz que ele era uma pessoa do gênio muito difícil. Ninguém conseguia ficar perto dele. Mas de ler, de traduzir, de transformar, de ler a palavra de Deus, Deus foi trabalhando no coração de São Jerônimo. E todas as pessoas no mundo têm acesso à Bíblia graças a São Jerônimo. Todas as pessoas, católicos e não católicos. Amém? Hoje também, por causa disso, celebramos o dia da secretária, né? Porque Jerônimo foi o que secretariou, ele foi o secretário de Deus, né? Deus foi orientando, foi mostrando e ele foi escrevendo. Então, hoje também é o dia da secretária. Durante muitos anos, eu fui secretária. Na verdade, eu fui formada em secretária em Volta Redonda. Então, parabéns aí a todas nós, né? Vamos refletir o Evangelho, então? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Desculpa. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Tiago e João queriam destruir a cidade de Samaria só porque eles não receberam Jesus. Os samaritanos de Jerusalém não se davam bem. Eles tinham duas ideias diferentes. Muito mal, eu vou fazer um exemplo aqui, mas não tome isso como pessoal. Imagina que o nosso país fosse dividido em duas partes, país do norte e país do sul. E o pessoal do país do norte não combinasse com o país do sul. Entendeu, gente? Por causa de política, por causa de religião,
não importa. Por quê? Os samaritanos e Jerusalém, os judeus, eles não se davam bem. Tanto é que Jesus até vai falar sobre a parábola do bom samaritano para provocar uns fariseus. Porque ele vai perguntar, quem é meu próximo? Aí Jesus vai contar a história. Um homem foi assaltado, foi machucado, passou por ele um levita, não socorreu, passou um sacerdote, não socorreu, passou um samaritano e cuidou daquele homem. Então Jesus estava mostrando para os fariseus que os samaritanos são boas pessoas e têm bom coração. Aqui eles não aceitaram Jesus porque eles viram que Jesus estava indo para Jerusalém. Eles queriam que Jesus ficasse ali com eles. Mas quando eles viram que Jesus não ia parar ali, Jesus já estava caminhando depressa, talvez ele ia passar uma noite só ali, aí eles não aceitaram. E Tiago e João não gostou dessa atitude deles. Olha, queres que mandemos descer fogo do céu? Tá achando que era Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra que foi destruída com o enxofre do céu, né? Será que Jesus ia falar assim, então vamos fazer isso? Olha, gente, Jesus não tinha um coração ruim como o deles, não. Jesus olhava a essência, o coração da pessoa, como ele ainda olha hoje, o nosso coração. Então quer dizer que se você não quer aceitar Jesus na sua casa, ou o seu vizinho não quer aceitar, ou a cidade não quer aceitar, Jesus vai destruir? E o livre-arbítrio, onde fica? Não. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída porque eles se corromperam. Não havia ali uma pessoa justa. E a família justa que estava ali, que era Ló e sua família, Deus tirou. Tirou Ló e a família e destruiu a cidade, porque era a cidade corrompida, né? Aqui não era o caso. Eles eram boas pessoas, eles tinham um bom coração. Eles só não aceitavam o que acontecia lá em Jerusalém. Eles eram um povo separado. Amém? E o evangelho começa dizendo, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Se ele sabia que ele ia morrer, que em Jerusalém eles iam matar e condenar ele, né? Ele podia ter ido para outro lugar, né? Para outra cidade, fugido. Mas Jesus não. Jesus veio para cumprir uma missão. E porque ele veio cumprir essa missão, ele não podia fugir dela. Quando nós temos um compromisso com Deus e Deus nos pede uma coisa, nós precisamos cumprir aquilo que Deus está pedindo, né? Qual era a missão de Jesus? Era de fugir ou de salvar o seu povo? Se Jesus não vai para Jerusalém, ele não morreria na cruz e ele não abriria as portas do céu para nós. Ele podia ter fugido para outro lugar. E o povo todo ia debandar, ia acabar tudo, os fariseus iam sair ganhando, os judeus, os anciãos, os sacerdotes, né? E a história ia acabar, mas não foi para isso que Jesus veio. É por isso que ele tomou o firme propósito de ir para lá. E chegando em Jerusalém, ele vai provocar sim aqueles homens, mas provocar no sentido de falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente quiser chegar até o céu, nós temos que ir pelo caminho que é Jesus. Nós não podemos fugir da cruz. Jesus não fugiu da cruz, por que eu e você vamos fugir? Amém? Que nós hoje, com o exemplo de São Jerônimo, que nos deu essa preciosidade, né, de colocar a palavra de Deus toda em ordem para nós. Toda em ordem. Aqui tem os Salmos, tem Provérbios, tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, tem Atos dos Apóstolos, tem tudo. Tudo que você precisa para você seguir a Jesus. É a bússola da nossa vida, é a Bíblia. Quero levar esta Bíblia e cantá-la em procissão.
como quem ana, ergo bem alta esta Bíblia, ei-la entre nós e o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus, é a palavra de Deus. Nós temos que cuidar muito bem da palavra, porque tem país aí que não pode mais ter a Bíblia. E nós temos o privilégio de andar com ela para cima e para baixo. Amém? Que São Jerônimo possa interceder a Jesus por nós. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.